O Visita na Record começa falando de direitos do trabalhador. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal manteve a legalidade na contratação de trabalhador pessoa jurídica, o popular PJ. Para os ministros do STF, essa é uma forma de terceirização legal. A pejotização é usada principalmente por profissionais como médicos, advogados, corretores de imóveis e prestadores de serviço em geral. Para a gente entender mais sobre essa decisão, está comigo aqui no estúdio a doutora Isabela Bossolani, que é advogada trabalhista. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço, Rafael. É um prazer estar aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo de um tema tão recorrente e atual, né? Pois é, doutora. Primeiro, para quem está nos assistindo agora, vamos tentar explicar o que é um trabalhador pessoa jurídica, né? Que às vezes as pessoas ouvem, meu colega trabalha numa empresa, ele é PJ. O que é isso? Essa é uma pergunta inicial e bastante pertinente, Rafael. A pejotização, né, como a gente conhece, de uma maneira bem simples, ela nada mais é do que uma forma diferente de contratação nos moldes da CLT, né? Que é a relação de empregado. A pejotização, por sua vez, ela é conhecida até no meio jurídico e popularmente de modo até pejorativo, né? Porque parece ser uma fraude a direitos trabalhistas, né? A contratação de um prestador de serviço por meio de uma pessoa jurídica. Mas, recentemente, como você mencionou, o Supremo Tribunal Federal, ele consolidou em decisões, mais de uma, inclusive, que a pejotização, quando realizada da maneira correta, por se tratar de um contrato real, ela é considerada uma terceirização lícita. Legal. Então, quer dizer que, por exemplo, eu vou trabalhar numa determinada empresa, sou jornalista, vou trabalhar numa empresa e eles vão me contratar como PJ. Aí eu tenho que ter lá uma empresa minha, né, presto o serviço e no final do mês, para eu receber ali o meu salário, digamos, eu emito uma nota da minha empresa para que essa outra empresa me pague. É mais ou menos isso. Exato. O que é importante, Rafael, é entender, né, que a pejotização ela é diferente de uma relação de emprego. Certo. Então, ela vai guardar mais autonomia deste prestador de serviço, ela vai guardar até uma certa eventualidade na prestação do serviço, e até por isso que a gente não menciona salário. Mas é mais ou menos isso, é um contrato de prestação de serviços entre duas empresas. Um médico, por exemplo, né, ele vai, presta o serviço, né, como ele tem essa flexibilidade maior, faz a própria agenda, e isso caracteriza um caso assim. Sim, em decisões recentes, né, principalmente do STF, e inclusive para trabalhadores que a gente chama de hipersuficiente, que são trabalhadores que têm um alto grau de escolaridade e eles recebem uma remuneração expressiva, como, por exemplo, médicos, advogados, como você mencionou, corretores de imóveis, profissionais relacionados à área da tecnologia, que têm uma certa autonomia nas suas atividades, que tem uma certa, que prestam serviços de maneira não habitual, né, eventual, eles podem ser sim contratados via pessoa jurídica. É diferente dessa relação que a gente costuma conhecer mais, que é o CLT, que é o carteira assinada, né? Exato. Que aí a gente tem que cumprir horário, né? Tem que bater o ponto, recebe o salário, né? Exato. É uma relação de trabalho diferente. Agora, doutora, é importante a gente também dizer que essa decisão do Supremo, né, não quer dizer que é uma banalização, digamos, do PJ, né? É só legalizar isso como uma terceirização que está correta. Com certeza, Rafael. A primeiro momento, às vezes, até assusta, né? Uma manchete ou uma chamada de que o STF tem aplaudido o Instituto da Pejotização. Inclusive pelo tratamento que se dá a esse instituto, né? De maneira tão pejorativa, às vezes. O que o STF propôs nas decisões é justamente admitir uma forma de contratação via pessoa jurídica, desde que não haja os requisitos da relação de emprego, sobretudo a subordinação, né? A relação de hierarquia entre empregado e empregador. Agora, muita gente, né, muito trabalhador procurou a justiça, né, dizendo que
sendo PJ, existia essa hierarquia, que tinha que cumprir isso, que tinha que cumprir horário e que, em contrapartida, não recebia alguns direitos trabalhistas, né? 13º, férias remuneradas, que é o que manda a CLT, né? Isso acabou surgindo aí vários processos, a gente sempre lê aí casos de profissionais que buscaram a justiça para receber isso. Sim. É porque até a Justiça do Trabalho, ela é competente não só para julgar relações de emprego, né? Que ela também é competente para julgar relações de trabalho. E, se for o caso, desmascarar fraudes aos direitos trabalhistas, né? Mas o interessante, Rafael, é sempre deixar claro que a pejotização, tratada pela forma como o STF tratou nas suas decisões, é mais uma forma de contratação de mão de obra, que é diferente da seletista. Então, é complicado até dizer que você está subtraindo direitos trabalhistas, porque, na realidade, ele não tem essa relação de emprego. Certo. Ele guarda uma autonomia, normalmente é um empregado que tem... que exerce de maneira com mais liberalidade aquela função. Ele, como você mencionou, faz sua própria agenda, não tem um horário, não tem um compromisso, mas sim presta um determinado tipo de serviço para a empresa, que pode ser, sim, atividade fim. Né? Antigamente a gente falava de atividade fim, atividade meio, mas o STF resolveu esse impasse, possibilitando também a terceirização de atividade fim das empresas. Doutor, agora no meio de tudo isso, né, surgiu aí uma palavrinha que eu vou até pegar aqui, ó, hipersuficientes, né? Porque esse termo foi bastante usado nesse caso dos PJs, né? Porque muitos alegavam que quando iam prestar esse serviço, eram obrigados a prestar o serviço PJ, mas aí a justiça, nessas decisões, acabou, né, ponderando, dizendo que esses profissionais, eles têm um nível de escolaridade superior, né, um nível de escolaridade alto, que, portanto, são pessoas esclarecidas, né, que não estariam aí aceitando esse regime de trabalho sem conhecer bem o contrato. Sim, exatamente, Rafael. Na realidade, as decisões do STF, né, principalmente essa última de novembro, que talvez seja a mais recente, ela menciona a figura desse trabalhador hipersuficiente. E o hipersuficiente, ele veio junto com a reforma trabalhista lá de 2017, né? É um conceito que está na CLT de uma outra forma, mas ele é um conceito que veio com a CLT, que é esse profissional que realmente ele guarda um alto nível de escolaridade, ele tem diploma de nível superior e ele recebe uma remuneração expressiva para o mercado de trabalho. E por ter essas características, presume-se que ele tem uma autonomia de vontade no momento da sua contratação. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que ele está negociando no momento da contratação. Exceto, é claro, se ficar evidenciado uma fraude, né, uma coação no momento dessa admissão. Aí, como a gente mencionou, é todo um trabalho realmente da Justiça do Trabalho para assegurar esses direitos. Perfeito. Doutora, é um assunto muito bom, a gente tinha aqui outros questionamentos, mas a gente, infelizmente, o tempo foi concluído, mas eu agradeço bastante a presença aqui no Visita na Record, obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Rafael. A gente tem aí um Instagram, que é lá do Escritório de Advogados, Isso. né? É o ssbm.advogados. O pessoal sempre publica lá informações, quem tiver dúvidas também, pode entrar em contato lá com o pessoal. Doutora, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Rafael, foi um prazer. Feliz ano novo, um abraço a todos lá do escritório. Com certeza, para vocês também. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima, doutora. Até.